Olá, eu sou a Júlia. Se você curte escutar um papo sobre a vida, tá no lugar certo. Uma pergunta que eu me fiz muitas vezes e vez ou outra ainda me faço em alguns momentos é: e agora? E agora que as coisas saíram do meu controle, saíram do controle, e o que eu faço? Que atitude eu tomo? Para onde eu vou? Por que isso tá acontecendo? São perguntas que eu me fazia muito e fiz especificamente em uma fase da minha vida, que inclusive eu fiz uma série de Reels no meu Instagram, e o objetivo final, enfim, de contar toda essa história é o último Reels, enfim, falando um pouco sobre isso, sobre e quando as coisas saem do controle, e agora, o que eu faço? E quando eu passei por esse momento que foi duro, assim, na minha vida, de me fazer essa pergunta, me perguntando sempre por que, Deus, por que isso está acontecendo, por que eu faço, para onde eu vou? Eu entendi que, na verdade, é como se o Espírito tivesse colocado outra pergunta no meu coração, que foi: quando você teve o controle? Quando na tua vida você teve o controle de alguma coisa? Você podia controlar as coisas? E quando eu me fiz essa pergunta, eu vi que, na verdade, eu nunca tinha tido controle de nada. E refletindo sobre isso, pensando sobre isso, é muito real. A sensação que a gente tem de que a gente consegue controlar as coisas, de que a gente vai conseguir, muitas vezes, cumprir com aquilo que a gente tem planejado ou sonhado. Essa sensação de que eu posso me agarrar em coisas sólidas da nossa vida é uma ilusão, é uma mentira porque a gente não consegue e não tem como. Então, por exemplo, eu posso pensar que o meu trabalho, eu tenho essa certeza, eu tenho um trabalho, tenho um salário no final do mês e eu posso estar segura porque eu tenho um trabalho, eu posso me segurar nele. Mas a verdade é que amanhã ou depois eu posso receber a notícia de que eu fui demitida. E então aquilo que era a minha solidez, né, o meu chão, se abre e eu me faço essa pergunta: e agora? As coisas saíram do meu controle, o que eu faço? Ou eu posso pensar que a minha segurança tá no meu dinheiro, porque eu tenho muito dinheiro, então a minha segurança tá no meu dinheiro, porque eu posso comprar qualquer coisa, eu não passo por nenhuma situação difícil financeiramente, mas amanhã ou depois eu posso receber o diagnóstico de uma doença incurável, que nem todo o dinheiro do mundo vai ser capaz de solucionar esse problema. E mais uma vez, comprova-se que o dinheiro, eu não tô segura só por ter tanto dinheiro. Ou eu posso sofrer um acidente trágico e morrer. E todo meu dinheiro fica. E aí? Do que vai servir o dinheiro? Ou se não, eu tenho a segurança de que eu tenho a minha casa própria. Eu tenho essa casa, então se eu não tiver um trabalho, pelo menos eu vou ter um teto. Então eu posso me apegar nisso, eu tenho uma casa própria. Mas infelizmente, há poucos meses atrás aconteceu uma catástrofe no sul do Brasil, em que minha casa pode ser atingida por água e barro e lama. E tudo vai para água abaixo. Então, se apegar a essas coisas, eu posso me apegar na minha autossuficiência, na minha força, eu vou trabalhar, na força dos meus braços, das minhas pernas, na minha inteligência. E, mais uma vez, eu posso ficar enfermo e eu não vou conseguir trabalhar e conseguir o dinheiro. Ou eu posso fazer tudo conforme manda, né, o protocolo, eu tô me dedicando, eu tô me esforçando, eu tô sendo disciplinada, eu tô fazendo tudo certo e as coisas não saírem. Porque simplesmente as coisas não estão no nosso controle, não tem como controlar a vida, é impossível, é impossível. E isso, eu não falo isso no intuito de que a gente então não tem que fazer planos, não tem que ter sonhos, não tem que ter projetos. Eu tenho muitos sonhos, eu quero conquistar muitas coisas, eu quero, enfim. Porém, o ponto é se apegar e pensar que a tua vida depende disso, ou eu só vou ser feliz se eu tiver isso, ou a minha segurança tá nisso e se eu perder isso, tudo mais, meu mundo cai, meu mundo acaba. É um erro, é um erro. Porque em algum momento, essa coisa que a gente tá se apegando pode
escorrer pelos nossos dedos e aí? E agora? E o golpe é muito duro. O golpe é bem pior do que você já começar a refletir sobre isso. E não é fácil, tá? E aí, o ponto é, tá, se eu não posso confiar então em nada, em mim, se eu não posso confiar nos meus bens, se eu não posso confiar no meu dinheiro, se eu não posso confiar nas pessoas, porque as pessoas também nos decepcionam, essa é a verdade. Outra pessoa também é um pecador, uma pecadora, cheia de defeitos, cheia de falhas, que em algum momento vai te decepcionar. Então também se apegar em outra pessoa e fazer dessa pessoa o seu mundo também é um erro, porque vai te decepcionar em algum momento. E, inclusive, é um tema que no casamento, porque eu sou casada há 1 ano e faz muito pouco tempo que eu sou casada, e isso é uma coisa que a gente aprendeu antes de casar, né? Que inclusive eu posso fazer outro vídeo sobre isso, sobre casamento, mas enfim. Se apegar na outra pessoa também é um erro, a gente não deve fazer isso. Então, a pergunta é, tá bom, se eu não posso segurar em nada, e agora, o que eu faço? O que eu faço? E aí entra, o único que tem o controle e a soberania sobre todas as coisas é Cristo, é Deus. Único. E ele sempre teve no controle de tudo. E a gente muitas vezes tem essa falsa sensação, essa ilusão de que a gente tem o controle das coisas, quando na verdade a gente nunca teve controle de nada. E muitas vezes as coisas saem conforme a gente planejou. Porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso e porque tem coisas que a gente também não vai ter respostas. Porque sim, porque Ele é Deus e Ele quis que isso acontecesse conforme a gente tinha o nosso plano, enfim, o nosso sonho, o nosso objetivo. Porém, tem vezes que não vão acontecer, tem vezes que aquilo que a gente está se apegando vai desmoronar em algum momento. E passando por todos esses processos da minha vida, em que várias vezes eu me fiz essa pergunta e vez ou outra eu me faço, e é quando eu me lembro de tudo isso, eu acredito que Deus propositalmente nos disciplina, sabe? Faz com que o nosso chão muitas vezes se abra e a gente fique sem saída ou desesperados ou nos fazendo essa pergunta, justamente para que a gente volte os nossos olhos para aquilo que de fato é importante, para aquilo que de fato vale a pena, sabe? E se você é cristão ou cristã assim como eu, você sabe do que eu tô falando, que é a eternidade, né? As coisas desse mundo, elas quebram, elas apodrecem, elas estragam, morrem, mas as coisas eternas são eternas. Então, muitas vezes, e se você não é cristão, pode ser que você comece a pensar sobre isso agora, não sei. Mas o ponto é que muitas vezes Deus nos disciplina como um pai que ama, e por amar, ele faz passar por uma situação complicada, dura, difícil, e que no momento não vai ter uma resposta. Eu passo pela situação e me pergunto por quê, e eu não vou ter uma resposta. Pode ser que eu tenha, depois de muitos anos, como em muitas coisas na minha vida, eu olho pra trás e falo, meu Deus, eu não entendi, agora eu entendo porque eu passei por tal situação. Ou pode ser que quando você esteja passando por isso, você saiba no fundo, mas você quer se auto-enganar e fazer como se não entendesse. Ou simplesmente você não entende, simplesmente pode ser que você nunca entenda o porquê. Eu também não tenho uma resposta. Mas o ponto é que eu acredito que muitas vezes essa disciplina é como um pai amoroso fazendo a gente passar por isso, porque é para o nosso bem. É para que a gente amadureça, é para que a gente volte os nossos olhos. Muitas vezes eu acho que a gente tá fixo em alguma coisa que tá tirando, tá distraindo a gente do objetivo, sabe? E para que a gente volte os nossos olhos para Cristo, para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente tem valor na nossa vida, sabe? A eternidade com Cristo, tudo um dia vai acabar, as coisas ficam, enfim. Mas a eternidade com Jesus deveria ser o nosso principal objetivo da nossa vida. E repito, isso não quer dizer que a gente não deva fazer planos, não deva sonhar, não deva traçar metas. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer tudo isso. Porém, isso não pode ser o nosso Deus, isso não pode ser a nossa esperança não deve estar nisso. A nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento não deve estar nessas coisas. E é muito difícil. Eu repito isso pra mim constantemente quando eu passo por alguma situação em que eu vejo que meus olhos estão se desviando e muitas vezes que isso me disciplina e eu me lembro, verdade, tô focando naquilo que não importa. Volto. E olhar pra Cristo é como se, você entender isso, é como se
imediatamente tirasse uma ansiedade ou uma preocupação do seu coração e você ficasse em paz. E olhando para minha vida, muitas vezes eu tinha um objetivo, um plano e as coisas não saíram como eu tinha planejado e no momento eu fiquei muito brava, muito chateada. Brava até mesmo com Deus, porque as coisas não estavam saindo como eu tinha planejado, como se ele fosse obrigado a fazer tudo aquilo que eu quero. Mas hoje eu olho e falo, que bom. Que bom que as coisas não saíram como eu tinha planejado. Que bom que as coisas não estão na minha mão, que o poder das coisas não está na minha mão. Que bom que eu sou insuficiente, porque se eu tivesse ido por esse caminho hoje eu estaria muito arrependida. Ou hoje eu estaria muito infeliz. Que bom que Deus me conhece mais do que eu mesma. E que Ele sabe o que é melhor pra mim. E que bom que a tua vontade é sempre boa, perfeita, agradável, porque eu não saberia o que é o melhor. Inclusive, hoje eu tava fazendo devocional com o meu marido de manhã e a gente falou, e o tema foi sobre isso, né? Foi sobre Eclesiastes, em que Salomão, ele fala, eu tive tudo, eu vivi de tudo e tudo é ilusão nessa vida, tudo é ilusão. Importa que você guarde os mandamentos de Deus, que você os siga, que você seja obediente a eles, porque tudo mais é uma ilusão. E de fato, tudo nessa vida é uma ilusão. Então, quando as coisas saírem do controle, quando muitas vezes o nosso sorvete cair no chão, for derrubado, que a gente possa se lembrar que a gente é insuficiente, que a gente muitas vezes pode estar sendo disciplinado para o nosso bem, para o nosso bem, para que a gente cresça, para que a gente se pareça um pouco mais com Cristo, para que a gente entenda o valor daquilo que realmente importa e para que a gente volte os nossos olhos, o nosso coração para a eternidade, para Cristo. Então, quando as coisas saírem do controle, eu sei que é difícil, e no momento pode ser que a gente fique chateado, fique com raiva. Eu acho que também tem o seu lugar, porque Deus nos fez com sentimentos, a gente é ser humano, e Ele nos criou com raiva, com muitas vezes ansiedade, com insatisfação. Tem o seu momento, porém, vem esse sentimento, mas depois você se lembre, que você possa se lembrar que é pro meu bem, é pro meu bem. E que não está nas minhas mãos, nunca esteve o controle das coisas na minha mão, mas está nas mãos do meu Pai. Se você é filho, está nas mãos do nosso Pai, que está no céu e que sabe o que é o melhor pra gente, que nos disciplina pro nosso próprio bem. Então, que a gente possa se lembrar disso. Esse é um tema que sempre quando as coisas ficam turbulentas, eu me faço essa pergunta e eu me lembro de tudo que eu já passei e é como se eu voltasse, sabe? Como se fosse uma corda que me puxasse de volta e falasse, é aqui que seu coração tem que estar. As coisas não importam, as coisas não importam. Eu tô no controle de todas as coisas, eu sei o que é melhor pra você, eu te conheço mais do que você mesma. Que a gente possa lembrar da nossa insuficiência, a gente não consegue fazer tudo pela força do nosso próprio braço. E que bom que não depende exclusivamente da gente, porque se dependesse, na maioria das vezes a gente iria se arrepender. Essa é a mensagem de hoje, eu acho que talvez um pouco mais curta, mas é um tema que esses últimos dias eu me lembrei. E hoje no devocional meio que foi uma confirmação sobre esse tema que eu tava pensando e eu decidi gravar sobre ele. Espero que faça sentido. Enfim, é isso. Fico por aqui. Um beijo e tchau, tchau.